Olá, amigos! Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia e dessa vez nós veremos um dos assuntos que mais costuma cair em prova na minha matéria, na minha cadeira arquivologia, que é a gestão de documentos. Tá? Gestão de documentos. Então, nós vamos agora falar muito sobre gestão de documentos. Toda vez que tem algum concurso que cai arquivologia, gestão de documentos está sempre, dificilmente não aparece, né, no programa e geralmente costuma cair não só uma, às vezes, principalmente Banca CESP-NB e Fundação Carlos Chagas, geralmente elas colocam até mais de uma questão envolvendo este assunto de gestão de documentos. Então, é um dos assuntos que mais costuma cair na minha cadeira arquivologia. Então, especial atenção para este assunto. Vamos lá. Primeiro, vamos ver a definição de gestão de documentos. Definição esta que está no artigo 3º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Essa lei, que é a lei conhecida como a Lei de Arquivos, a lei que define a política nacional dos arquivos brasileiros, dos arquivos públicos, dos arquivos privados, e que nós vamos estudar posteriormente, falar só sobre a Lei 8.159, mais adiante. Tá? Então, eu vou ler para vocês a definição de gestão que está na Lei 8.159. Vamos lá. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fases corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Esta definição que aqui está, senhores, esta definição já caiu em prova inúmeras vezes, então fiquem atentos a ela, vocês têm que estar ligados em relação a essa lei, fiquem atentos, tá? A essa definição, perdão. Considera-se gestão de documentos, então, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a quê? Produção, tramitação, né, que é o movimento. Produção é a criação do documento, né, a tramitação é a movimentação do documento, curso, né? O uso do documento, o uso a ser feito de determinado documento, a avaliação a ser feita do documento, a fim de que ele seja, né, mandado, transferido ao arquivo intermediário, ou recolhido ao arquivo permanente, ou descartado, eliminado depois de um certo tempo. Então, esses procedimentos e operações técnicas, eles se dão, né, nos arquivos corrente intermediário, em fases corrente intermediária. Então, procedimentos e operações técnicas referentes a quê? Em relação a documentos, a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fases corrente intermediário. Visando o quê? A sua eliminação, se ele tiver um prazo prescricional, ou recolhimento para a guarda permanente, se ele for imprescritível e inalienável, como eu já falei anteriormente, quando eu dei aula da teoria das três idades, falando de valores primário, secundário, ou seja, quando eu digo visando a sua eliminação e recolhimento para a guarda permanente, eu posso dizer visando o quê? A sua destinação final, que pode ser a eliminação e recolhimento para a guarda permanente, beleza? Então, essa definição aqui vocês devem saber, tá? E é muito importante ficarem atentos, né? Porque eles podem colocar assim, segundo a Lei 8.159, no seu artigo 3º, e aí colocam lá, gestão de documentos, o conjunto de procedimentos, operações técnicas, referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação, em vez de arquivamento, coloquem lá, e descrição, já sabe que está errado, tá? Descrição tem a ver com arquivo permanente. E outra coisa, outro aspecto importante, uma dica para vocês, dica do Valentini, que é a seguinte, a dica que eu lhes dou é a seguinte, a gestão de documentos, abrange
todo o ciclo vital. O que é o ciclo vital? O ciclo vital é a passagem do documento do corrente ao intermediário, ou seja, a transferência, do intermediário para o permanente, que é o recolhimento, ou a eliminação do documento se ele não tiver valor permanente secundário. Por isso que nós dizemos que abrange todo o ciclo vital, que pode ser o procedimento ligado ao recolhimento do arquivo permanente. Mas, embora abranja o ciclo vital no sentido de quê? De que ele pode ser recolhido ao permanente, mas as operações, os procedimentos e operações técnicas são referentes ao quê? Ao arquivo, a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento nas fases o quê? Em fases ou em arquivos corrente, intermédio e diário. Ou seja, a gestão de documentos não entra procedimentos ligados ao arquivo definitivo, ao arquivo permanente. Tá? A gestão de documento compreende as atividades inerentes aos arquivos corrente e intermediário, ou seja, a primeira idade e a segunda idade. Não se esqueçam disso. Tá? Não entra o arquivo permanente. No arquivo permanente só entra no sentido de que a documentação poderá ser recolhida ao arquivo permanente, passando do intermediário ao permanente. Só nesse sentido. Agora, os procedimentos ligados às atividades ligadas ao arquivo permanente não tem ligação com o que nós chamamos de gestão de documentos. Tá? Então, atentos, essa é a definição de gestão de documentos. Não se esqueçam, compreende as atividades. Repito, sou chato porque cai muito. Gestão de documento, por exemplo, se aparece numa prova assim, a gestão de documento compreende as 3 idades documentais, os 3 arquivos, corrente, intermediário e permanente, os procedimentos ligados à gestão de documentos compreende os arquivos, ou as atividades, ou os procedimentos, não importa, da gestão de documentos, compreende os arquivos corrente, intermediário e permanente. Errado. Somente os arquivos corrente e intermediário, não entra o permanente. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Quando deve ser iniciada a gestão de documentos? Vamos lá. O que vocês acham, hein? Quando é que deve ser iniciada a gestão de documentos? Ora, a próxima aula que eu darei aos senhores é sobre avaliação. E avaliação faz parte, tem íntima relação com a gestão. Por isso que logo depois de gestão eu entro com avaliação. Tá? Ora, alguns documentos são eliminados no próprio setor. Documentos de eliminação sumária, que nós vamos falar na próxima aula, cópias de documentos, circulares e outros documentos, são a minoria, mas alguns documentos são eliminados no próprio setor, e os documentos devem ser cuidados, né? Deve-se ter um cuidado aos documentos, eles devem ser cuidados, né? Deve existir uma conservação preventiva desde o momento que o documento nasce, desde o momento que o documento é produzido. Portanto, respondam, já dei a dica. Quando deve ser iniciada a gestão de documentos? Desde o momento em que o documento nasce. Desde o momento que o documento nasce, é produzido. Então, o documento, desde o momento que o documento nasce, desde o momento em que o documento ele é produzido, já deve ser iniciada a gestão de documentos, que começa com a produção que nós vamos ver, né? As fases da gestão nós veremos a produção, que entra nos elementos que entram na produção. Então, veremos isso. Né? Então, só se deve produzir o que é realmente necessário. Por isso, nós vamos falar envolvendo os elementos da produção. A gestão, então, deve ser feita desde o momento que o documento nasce, desde o momento que o documento é
produzido. Objetivo da gestão: garantir de maneira eficaz a produção, a administração, a manutenção e a destinação de documentos, de forma racional, de forma econômica. De forma racional, de forma econômica. Então, o objetivo da gestão é este: garantir de maneira eficaz a produção, administração, a produção, o momento que o documento é criado, só deve ser criado o que é realmente essencial, o gerenciamento da documentação, como é que você vai administrar a documentação, a manutenção dessa documentação, a conservação preventiva e o destino correto ao documento. Depois de um certo tempo, você dá o destino a ele. Esses são os objetivos de uma gestão eficaz, de uma gestão eficiente, adequada. Princípio básico da gestão: a informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e, o mais importante, com o menor custo possível, né? Com o menor custo possível. Portanto, quando eu digo que a informação deve estar no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, está parecendo até qualidade total, né? Eu até me lembro de qualidade total. Então, a informação deve estar disponível no lugar certo, naquele lugar apropriado, na hora certa. Quando alguém nos pedir determinado documento, ele deve ter o documento na hora precisa, na hora certa. Quando alguém nos pede documento para ontem, né? Para as pessoas certas, nem todo mundo pode ter acesso a determinado documento, existe o acesso restrito para determinados tipos de documento, tem um acesso público e tem um acesso restrito para alguns documentos, dependendo do conteúdo, né? E com o menor custo possível. Com o menor custo possível. Para isso, a gestão de documentos deve ser o quê? Eficiente, para que isso ocorra. Então, isso tem íntima relação, quando se fala aqui com o menor custo possível, né? Tem íntima relação com a própria racionalização da informação. Quando no objetivo, voltando, eu falei de forma racional e econômica, né? Então, a palavra-chave da gestão é racionalização. A palavra-chave da gestão é a racionalização, que a gente vai até comentar agora, falar sobre isso agora, tá certo? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.